Reginaldo! Por que o povo fala tanta porcaria, Reginaldo? Vamos lá. Se a gente começa aqui, Reginaldo, se eu começo afirmando e acusando, na verdade, a ONU, a Organização das Nações Unidas, de ser um valha-couto de ditadores infames e de vagabundos morais, é claro que se lança uma suspeição inicial. Ah, o Reinaldo gostaria de acabar com a ONU. Por mim, Reginaldo, se o organismo e seus braços não produzissem delinquências, já estaria de bom tamanho. Pode ficar lá. Pode ficar lá. Mas a ONU não garante a paz? Perguntará alguém. Bem, olhem para o mundo. O que se faz de melhor por lá, na ONU, é dar palco a falsas vítimas, justificando autoritarismos locais em nome da reparação histórica ou da identidade cultural. Eis alguns países que fazem parte, Reginaldo, por exemplo, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Angola, Benin, Congo, Etiópia, Gabão, Kuwait, Serra Leoa, Uganda e Venezuela. A coisa mais parecida com democracia aqui, acredita, é a Venezuela, que é uma ditadura, que mata pessoas na rua. Né? Há lugar aqui que se joga bola com crânio humano. Fazem parte do Conselho de Direitos Humanos. Porque, evidentemente, esses países que são desse jeito, eles não conseguem entrar em conselhos relevantes, então eles vão para esses, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de não sei o quê. Aí você imagina a Venezuela dando pitaco sobre direitos humanos, ou Benin ou Serra Leoa. O país das mutilações. A ONU tem um troço chamado Alto Comissariado. Agora preste atenção, Vinte. Preste atenção, porque isso aqui você não vai ler nos jornais brasileiros. Todos eles são abortistas. Todos, sem exceção. Aliás, quase todos os veículos de comunicação. Eu não sei por que essa gente detesta tanto o feto. Eu tô para entender isso. Tem algum fundamento grave aí nessa história. E isso aqui você só vai ouvir aqui. A ONU tem um troço chamado Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Reginaldo? O alto comissário em questão é um jordaniano. Da Jordânia? Sim, a Jordânia é uma ditadura. E ele se chama Zeid Ra'ad Zeid al-Hussein. A exemplo de outros asseclas de tiranos, ou tiranos eles próprios, do mundo árabe, também esse tem um currículo, Reginaldo, para 400 talheres. Estudou no Christ's College, que é da Universidade de Cambridge, na Universidade Johns Hopkins e também na própria Universidade de Cambridge. Isso é, Reginaldo, currículo, assim, o Christ's College é coisa da altíssima elite financeira e intelectual. Tem uma ideia, o Darwin estudou. Existe desde o século XVI. Ele é filho do príncipe jordaniano. Príncipe jordaniano Ra'ad ibn Zaid e da sueca Madja Rad. A sueca arrumou lá um árabe, né? Isso acontece muito. Suecas, inglesas, sempre tem um magnata árabe, né? O casal vive em Londres, já que ninguém é de ferro. Você não vai ser um príncipe jordaniano rico, milionário e morar na Jordânia, né? Ah, vamos para Londres. É mais fácil, dá para comprar um castelo, tal, castelos em liquidação. O pai do alto comissário se considera, Reginaldo, presta atenção, o herdeiro da Casa Real da Síria e do Iraque. Vale dizer, não será pelas mãos dessa família que a Síria e o Iraque encontrariam a paz, né? Que a Síria já tem uma família real, a família Assad, e o Iraque é uma república, ainda que uma república toda esculhambada, mas é uma república. Mas a família do alto comissário para direitos humanos, com todo esse currículo, quer fazer uma monarquia juntando a Síria e o Iraque. Né? Mais ou menos a área que o Estado Islâmico pretende governar. Avancemos. Pois o alto comissariado, presidido por este príncipe, soltou um comunicado mundial pedindo a liberação do aborto
e de métodos contraceptivos nos países mais atingidos pelo vírus Zika, em razão da associação da doença, a esta altura indubitável, com a microcefalia. A recomendação foi feita em Genebra. Entre os países alvos estão o Brasil, cuja legislação brasileira, exclui de crime o aborto apenas em caso de estupro, de risco de morte da mãe e por decisão do STF, caso de anencefalia. Até pedir a promoção de métodos anticoncepcionais, corretíssimo. Agora, aborto? Aborto virar uma causa em defesa dos direitos humanos? Atenção, nem é a OMS que está falando isso. Vá lá. É o Alto Comissariado para Direitos Humanos. Então, nós temos algumas implicações lógicas aí. A esquerdalha se irrita comigo, menos, até pelo que eu penso também, mas é porque eu sou lógico sempre. Sempre. Então eu vou submeter o nosso príncipe à lógica. Os feticidas do Brasil e do mundo estão em festa. Afinal, a sua moralidade asquerosa permite que façam o proselitismo em favor do aborto usando o vírus como pretexto. Mas sempre sobra a suspeita de oportunismo. Agora não mais. Agora quem está falando é um organismo da ONU, Reginaldo. Não é bacana? Bacana. Espera que minha página saiu aqui. Muito bem, vamos seguir. Eu entrei na página, Reginaldo, do Alto Comissariado. O link está lá no meu blog, uma página em inglês. Lá a gente fica sabendo que o dito cujo, o Alto Comissariado, encarna, presta atenção, Reginaldo, o compromisso do mundo com os ideais universais da dignidade humana. E o comissariado também se orgulha de ter um, aspas, mandato exclusivo da comunidade internacional para promover e proteger todos os direitos humanos. Eu gostei aqui, me fixei na palavra todos. A microcefalia, na maioria dos casos, meu caro Reginaldo, não é incompatível com a vida. É uma imperfeição, a exemplo de milhares de outras, que acomete os seres humanos. Se a ONU acredita, por meio de seu comissariado específico, que esses fetos têm de ser eliminados, a gente é obrigado a concluir que a microcefalia tira do indivíduo a sua condição humana, sem lhe dar outra qualquer. E por isso pode e deve ser eliminado. Se um feto com microcefalia fosse um ovo de tartaruga, ao menos poderia ser protegido pelo projeto Tamar. Fosse um cachorro ou um minhocuçu, teria as associações protetoras dos animais e as leis ambientais. Mas é só uma variante desse bicho-homem que vai nascer com defeito. Há algum erro no meu raciocínio, Reginaldo? Por que esta canalha esquerdista e aborteira, em vez de me xingar, não responde à minha questão? Se um feto humano fosse um ovo de tartaruga, estaria ou não estaria protegido por leis? Se fosse, sabe que a minhocuçu, Reginaldo, aquele bicho meio asqueroso, parece uma cobra, um piolho de cobra grande, matar aquilo da cana é inafiançável. Mas essa gente não quer cana para quem mata a gente. Vamos seguir. E Zeid Raad Zeid al-Hussein é eloquente. Afirmou ele. O conselho de alguns governos aconselha alguns governos para que as mulheres adiem. Opa, tudo errado. Ele disse o seguinte: o conselho de alguns governos para que as mulheres adiem a gestação ignora a realidade que muitas mulheres e garotas simplesmente não podem exercer o controle sobre a sua sexualidade em quais circunstâncias engravidar ou não. Em especial em um ambiente, eu estou falando da América Latina, no qual a violência sexual é tão comum. É claro. Mas então, nesse caso, é melhor o Alto Comissariado passar a defender o aborto em qualquer circunstância. Não só da microcefalia. E de violência contra a mulher, convenham, o Zeid al-Hussein entende. Primeiro muçulmano a culpar o cargo, ele não ignora as condições em que vivem as mulheres na maioria dos países que professam a sua religião. Não consta que o Alto Comissariado tenha recomendado que a polícia religiosa da Arábia Saudita, para citar um país aliado do Ocidente,
pare de dar varadas em mulheres que não sabem o seu devido lugar. Ouvinte, na Arábia Saudita existe uma coisa chamada polícia religiosa. Se encontrar uma mulher na rua, sozinha, desacompanhada, que não esteja com um marido ou com um irmão, ela apanha. E tem de ser levada para casa à força. Assim como se constatar que alguma mulher dirige um automóvel. E olhe que a Arábia Saudita não é o pior lugar onde uma muçulmana pode viver. Há outros piores. Tem algum comunicado deste amigo aqui a respeito? Algum alerta? É ele que vem falar de violência na América Latina contra mulheres? Que existe sim, eu não estou negando que exista. Mas será que isso é causa para ele propor, em nome da ONU, que se abortem os fetos com microcefalia? O Alto Comissariado chega a falar até em nome da lei, sugerindo que os países que não facilitarem o aborto estariam em choque com o direito internacional. Eis algo a se provar. Eu entendo que todas as nações do mundo que não garantem direitos rigorosamente iguais para homens e mulheres, por exemplo, estão agredindo o fundamento expresso nos princípios do Alto Comissariado, a saber, os direitos humanos universalmente reconhecidos como tais. Desta vez, a ONU superou a ONU em matéria de delinquência intelectual e moral. Hashtag pronto, falei. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Quando você, em nome dos direitos humanos, pede a discriminação do aborto, você está dizendo que o que está acontecendo ali, que aquele fenômeno não é um fenômeno humano. Ou se é um fenômeno humano, é um fenômeno humano condenável. Em 2009, Plano Nacional de Direitos Humanos, o governo Lula, depois do projeto passar pela Dilma, que estava na Casa Civil, fez a terceira edição do Plano Nacional de Direitos Humanos e incluiu lá censura à imprensa, fim do direito à propriedade e aprovação do aborto. E foi aí que eu disse, bom, se você faz um conselho, um documento qualquer sobre medicina, o que é que seja, você quer discutir isso, discuta. Agora, como direitos humanos, não. Direitos humanos, não. O direito humano é garantir a vida, não a morte. O Alto Comissariado fazer um troço desse, com uma doença que não é incompatível com a vida, é de uma indignidade. Por que só a microcefalia e não as outras doenças? Por quê? Por que só a microcefalia e não as outras doenças que as pessoas não serão absolutamente, digamos, normais? É só a microcefalia? Não há outras, Reginaldo? Nós vamos agora só ter bebês perfeitos no mundo? Esse ideal, eu não quero, né, tem uma máxima de que quando você apela ao nazismo, você já perdeu o debate. Como esse debate eu não perdi, eu ganho porque não tem argumento do outro lado. Mas é inescapável lembrar qual foi a corrente política que teve essa importância e que pregava a eugenia, e que pregava a eliminação dos mais fracos, e que pregava a eliminação dos que tinham defeito. Ou não? Nós teremos os filhos perfeitos? A humanidade vai se reduzir a essa coisa miserável? E se vem falar disso em nome da ONU? E quem vem falar isso é um príncipe da Jordânia, representante de uma religião que, no mais das vezes, desrespeita de forma sistemática os direitos humanos. Na prática, os princípios do livro são bons, então apliquem, por favor. Então apliquem os princípios do livro. Aí não dá. É muita hipocrisia. Cai aqui no Brasil um bando de abortista tarado nas redações e não se atenta para a contradição essencial desse troço aí. Agora, não dá para levar a sério Benin, Congo, Etiópia, Gabão, Kuwait, Serra Leoa, Uganda, Venezuela e Angola. No Conselho de Direitos... Aí não é o Alto Comissariado, né? O Alto Comissariado é uma outra coisa. Mas, Conselho, de qualquer modo, esse é o Conselho de Direitos Humanos. Aí o Conselho e o Alto Comissariado segue os princípios defendidos também pelo Conselho. Eu acho que não tem outro conselho na ONU que eles podem entrar, né? É uma piada.
Uma piada. E aí essa gente fica dando opinião. Não, e a ONU é tratada pela imprensa brasileira como a meca do equilíbrio das relações internacionais. Mediadora, claro, mediadora internacional e tal. Não sei que ninguém sabe bosta nenhuma também, né? Tô cansado já. Tem hora que eu vou te contar, viu, Reginaldo? Enche o saco.